dos Estados Unidos falando sobre retaliações, retaliar quem tem parceria comercial com o Irã. E aí você põe nesse bojo de países, né, Yazbek? China e muitas outras nações. O Irã promete resistir contra essa ofensiva financeira do governo Trump, que pressiona os líderes mundiais a cortarem laços econômicos. E aí a gente tem os chineses como maiores compradores de petróleo do Irã. Como é que fica isso, Priscila Yazbek? E é sempre importante lembrar, né, porque a China depende de petróleo majoritariamente de dois locais, Irã e Venezuela. E a gente viu que os Estados Unidos fizeram com Venezuela e agora com os iranianos. Como é que fica essa geopolítica toda? Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. A China não dá sinais de que vai ceder às exigências dos Estados Unidos de romper relações comerciais com o Irã. Inclusive, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China reagiu ao anúncio da Operação Pare Econômico, que foi feita ontem pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, com diversas sanções ligadas a países, indivíduos, empresas que tiverem relações com o Irã. E ele disse o seguinte, que essa guerra econômica dos Estados Unidos não vai ajudar a resolver a questão, que apenas vai intensificar ainda mais as tensões e os conflitos, trazendo riscos de repercussões. Também diz que a cooperação da China com o Irã respeita as regras do direito internacional e também disse que a relação com a China vai continuar, não deve ser interrompida e nem prejudicada. Ele também disse que a China acompanha de perto os desdobramentos relevantes e vai tomar as medidas necessárias para proteger firmemente os seus próprios direitos e interesses. Ontem, quando o secretário do Tesouro americano fez o anúncio das sanções, ele não citou especificamente a China, mas ele falou sobre países e sobre uma diplomacia discreta e que os Estados Unidos iam fazer uma pressão para que esses países rompessem os laços com o Irã. E ele falou, vocês sabem quem são os países que nós estamos falando e o mundo inteiro sabe que os Estados Unidos estão falando da China. Portanto, a China é o grande teste dessa nova política, dessa guerra econômica travada pelos Estados Unidos, já que a China é responsável por comprar, estima-se, 90% do petróleo iraniano. Mas aí tem duas questões, Elisa. Uma, que a China, muito do petróleo iraniano comprado pela China é feito por meio de refinarias independentes, que não participam do sistema financeiro internacional baseado no dólar. Então, seria difícil rastrear exatamente quais são essas empresas e aplicar sanções a essas empresas, essas pequenas refinarias que compram o petróleo iraniano. Um outro ponto também é que se a China resolver responder a essas medidas dos Estados Unidos, ela pode recorrer mais uma vez à restrição da exportação de minerais críticos, como fez na disputa comercial da guerra tarifária no ano passado, quando Donald Trump teve que recuar das tarifas de acima de 100%, porque os Estados Unidos dependem desses minerais críticos para utilizar na sua indústria de tecnologia, na indústria de defesa. Então, a China tem essa ferramenta de pressão muito poderosa, que são esses minerais críticos. E um outro ponto ainda, Elisa, é que se a China, de fato, cessar a compra de petróleo iraniano, a China pode buscar outros compradores no mercado. Isso pode pressionar ainda mais a demanda por petróleo e fazer com que o preço do barril suba ainda mais, trazendo mais pressão na inflação também aqui nos Estados Unidos. Então, apesar de já haver muitos sinais de que a população iraniana está sofrendo, hoje inclusive notícias de que iranianos foram aos postos de gasolina, que está faltando muito produto e com certeza ser o primeiro impacto para a população iraniana, isso também pode se reverter em consequências ainda mais prejudiciais à economia americana também, que já sofre com uma inflação alta e com a perda de poder de compra dos americanos aqui nos Estados Unidos. Uma última informação ainda, Elisa, o Irã já respondeu, o principal negociador iraniano, o Mohammad Ghalibaf, disse que a guerra econômica dos Estados Unidos não vai funcionar e o ministro das Finanças também falou que não vai ceder à pressão econômica dos Estados Unidos. Eu volto com você. Yazbek, só uma questão, por favor, aproveitando que você está aqui com a gente. Os Estados Unidos estariam se preparando para enviar os diplomatas americanos de volta para as embaixadas no Oriente Médio. Isso é real? Como é que está ocorrendo esse movimento? E isso, assim, naturalmente nos traz ali alguma esperança de, poxa, se eles estão se preparando para retornar os diplomatas, é porque eles consideram que o ambiente está minimamente seguro, que eles acreditam que não vão ser atacados de novo, porque o Irã estava atacando as embaixadas.
Exato, Elisa. Tem nuances nessa história, né? Então tem essa retomada aí das posições de diplomatas no Oriente Médio, mas isso não quer dizer que a situação está completamente confortável. A liderança iraniana mais linha dura tem dado sinais de que pode sim retomar a guerra e fazer uma escalada da guerra, principalmente se países da região do Golfo também entrarem nessa campanha, essa guerra econômica com os Estados Unidos. Foram alertas que foram feitos inclusive pelo atual chefe de segurança do Irã, o Mohsen Rezaei, mas o que o New York Times apurou é que de fato os Estados Unidos estão retomando as atividades em alguns postos, embaixadas no Oriente Médio. Eles tiveram acesso a um documento do Departamento de Estado que diz que os funcionários do Serviço Exterior vão retornar aos seus postos nas embaixadas de Israel, Líbano, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Omã, Iraque e Kuwait. E nesse comunicado obtido pelo New York Times, o Departamento de Estado diz que revisa continuamente a situação de segurança nas missões diplomáticas ao redor do mundo e, com base nessa avaliação, eles estão ajudando o quadro de pessoal em determinadas embaixadas no Oriente Médio. Portanto, sim, é um sinal de que os Estados Unidos avaliam que há um risco imediato menor para os seus diplomatas em algumas regiões, mas esse retorno vai ser feito de forma escalonada. Então, as embaixadas nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Líbano terão inicialmente um limite de 85% do quadro de funcionários, e as missões no Iraque, Kuwait e Bahrein serão limitadas a 75%, e primeiro os diplomatas vão retornar para o Líbano e depois vão retornar para outras embaixadas em Israel, Jordânia e Omã. Portanto, essa retomada escalonada e gradual mostra que os Estados Unidos também identificam diferentes riscos de segurança de acordo com a região, de acordo com o país. Mas, de fato, é um sinal de que talvez o Departamento de Estado identifique que há um risco imediato menor diante da interrupção dos ataques nesse conflito no Oriente Médio. Ainda que o conflito agora continue e dessa forma, né, como o governo Trump colocou, com uma guerra econômica, não há mais aqueles ataques que foram relatados ou que aconteceram no início do conflito, ou enquanto havia negociações entre as partes e uma parte ou outra tentava fazer algum tipo de ataque para fazer alguma pressão. Mas existe, como eu disse, esse risco então de que o Irã responda a essa pressão econômica também fazendo uma escalada e com ameaças inclusive para esses países do Golfo, como disse então Mohsen Rezaei, que falou que se esses países cooperarem com os Estados Unidos, eles vão sim ser considerados num confronto mais amplo e mais regional por parte do Irã. Eu volto com você, Elisa. Muito obrigada. Priscila Asbeck conversando com a gente ao vivo dos Estados Unidos, trazendo esse cenário de guerra no Oriente Médio, aquilo que ocorre no Irã, nos países no entorno e também as decisões dos Estados Unidos.